E nesta quinta-feira, as ações da Azul e da Gol dispararam no Ibovespa depois do anúncio da possível fusão entre duas companhias aéreas. Pela manhã, os papéis da Azul registraram ganhos de aproximadamente 8%, com papéis sendo vendidos a R$ 4,75. Já as ações da Gol, na mesma faixa horária, subiram mais de 11%. Juntas, as aéreas detêm aproximadamente 90% de rotas complementares e não sobrepostas. Em 2024, as companhias transportaram quase 58 milhões de passageiros para destinos nacionais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, em conversa com jornalistas, comparou a fusão entre as companhias aéreas com a federação partidária, que permite que dois ou mais partidos atuem de forma unificada, mas com identidade própria e independência financeira. Aspas. Hoje você tem lá o PT, o PCdoB e o PV. Eles estão juntos, mas ao mesmo tempo eles têm fundos partidários diferentes. Ele tem a sua governança interna preservada. Eu encaro uma possível fusão meio como uma federação. Eles vão se fortalecer pensando no fortalecimento da aviação brasileira. Mas, pelo que entendi, eles vão querer preservar as suas autonomias financeiras e autonomia de governança, fecha aspas, para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Em outro momento, o ministro afirmou ainda que as agências reguladoras irão monitorar a operação para evitar abusos. Aspas novamente. Tanto a ANAC quanto o Ministério, todo o nosso conjunto vai estar vigilante em relação ao preço da passagem aérea para que isso não aconteça. A gente não vai permitir qualquer movimento errático de uma possível fusão, mas a gente precisa ainda entender essa fusão tecnicamente. A gente respeita o CAD, vamos aguardar o CAD, fecha aspas. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauti, vamos lembrar que esse acordo ainda está em fase inicial. Para essa transação ser concluída, a empresa Gol precisa ainda cumprir algumas etapas de um acordo que ela firmou nos Estados Unidos, um acordo de recuperação judicial. Queria te ouvir também sobre a saúde financeira da Gol para finalizar essa fusão com a Azul. Mas quem está nos acompanhando quer saber, claro, como isso vai impactar na vida do consumidor. A passagem aérea já está cara. Vai ficar ainda mais cara com a redução aí de empresas oferecendo passagens aéreas, Cauti? Pois é, Paula, quando temos menos empresas no mercado, o preço sempre sobe. Muito boa noite, Paula, boa noite ao nosso público aqui do Sem Filtro. Quando temos uma concentração de empresas, quando a concorrência diminui, a consequência natural é uma só. Os preços acabam subindo. No Brasil, temos pouquíssimas empresas aéreas que atuam regularmente. Temos basicamente 3 grandes empresas aéreas: a Azul, a Gol e a Latam. As outras são tão pequenas que não são nem comparáveis em termos de mercado, etc. Estou falando claramente dos voos internos no Brasil, que conecta esse país grande, lembramos, 2 vezes o tamanho da Europa inteira. Tá? Temos apenas 3 companhias aéreas. Deveriam ter muito mais. Qual é o problema? As companhias aéreas que operam no Brasil estão todas superendividadas, algumas estão quebradas. A própria Gol pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos, o famoso Chapter 11, né, que é uma tentativa de evitar que os credores possam pedir a falência da empresa, poder renegociar com os credores, sem que esses, por exemplo, possam bloquear contas correntes, bens, aviões, como já aconteceu com outras companhias aéreas no passado. O problema da Gol é que ela é muito endividada, tem alguns outros problemas operacionais. A Azul também não é que esteja a mil maravilhas, mas pelo menos está com uma saúde financeira um pouco melhor. A Azul hoje vale o dobro do que a Gol em termos de valor de mercado. A Azul vale mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais. A Gol vale 700 milhões de reais, mais ou menos, em termos de capitalização.
Mas o problema é um só. Se essas duas companhias acabarem se fundindo, criando um só grupo, mesmo se elas mantenham duas bandeiras separadas, mas elas vão criar uma holding que controlará as duas, claramente a primeira coisa que elas vão tentar fazer será sinergia, vão tentar economizar. E onde elas vão economizar? Reduzindo, por exemplo, rotas. Se temos de uma cidade para outra, vamos supor Recife e Brasília, fazer um exemplo básico. Se temos um avião da Azul que sai às 9 horas da manhã e um da Gol que sai às 9h10 da manhã, só teremos um só. Então teremos claramente menos assentos disponíveis. Então a concorrência vai diminuir e com isso também o preço naturalmente vai subir. Qual é o problema do setor aéreo no Brasil? A nossa Constituição, infelizmente, nos seus tantos deméritos, tem também o problema que ela proíbe em alguns setores específicos econômicos para estrangeiros vir e operar. As companhias aéreas, o transporte aéreo é um deles. A Azul, por exemplo, tem um dono que é americano, mas ele tem passaporte brasileiro porque ele nasceu no Brasil. Mas, por um mero acaso, os pais dele estavam aqui naquele momento. Depois ele voltou para os Estados Unidos e agora está no Brasil e abriu a Azul cerca de 15 anos, se não me engano, 15, um pouco mais, anos atrás. Quase 20 anos atrás. Mas é muito difícil, é impossível para um estrangeiro investir no setor aéreo brasileiro porque precisaria de um sócio majoritário brasileiro. E ninguém no Brasil tem ou capital suficiente ou a vontade de abrir uma companhia aérea. Porque se diz sempre, as companhias aéreas são a forma mais rápida de um bilionário virar milionário, de destruição de capital, porque no mundo inteiro elas ainda não encontraram um jeito eficiente de ter um faturamento adequado, de se sustentar. Pouquíssimas empresas aéreas se sustentam sozinhas, muitas delas foram nacionalizadas durante a pandemia, já eram empresas públicas, depois foram privatizadas, agora foram nacionalizadas novamente. Então, temos um problema no Brasil, o risco aqui é ficar basicamente com dois grupos aéreos internos, não ter concorrência, preços mais altos e até mesmo rotas canceladas. Vimos a Azul nos últimos dias suspender ou até cancelar rotas para cidades do norte e do nordeste, porque não são rotas rentáveis. A alta do dólar afeta também diretamente esse setor, ou seja, a fusão entre Azul e Gol era necessária, era a única alternativa para evitar que a Gol quebrasse, porque a Gol está em uma situação mais periclitante, mas as consequências para a população brasileira, queira o ministro Silvio Costa Filho ou não, teremos menos assentos disponíveis, menos rotas disponíveis e preços mais caros. Pois é, o Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, disse que vai socorrer via BNDES, de certa forma com dinheiro nosso, né, Carlo Cauti, 4 bilhões de reais para que as empresas possam reinvestir em aeronaves. Você acha que isso pode aliviar um pouco aí o setor aéreo? Isso vem de um governo que tentou fazer aquele famoso Voa Brasil lá, aquele plano fracassado de tentar fazer populismo aéreo, dar passagem aérea a R$200 para a população brasileira. Viram que as empresas não teriam fôlego para bancar isso, o governo não tem dinheiro para colocar, para dar de presente, basicamente, passagens aéreas. No final das contas, ficou só um anúncio e pouquíssimas pessoas, só aposentados e várias com características muito específicas podem aproveitar, podem usufruir desse programa. Então, de um lado, o governo quer que as empresas aéreas banquem o populismo dele e do outro vai dar dinheiro via BNDES para salvar essa situação complicada. De um lado, o governo não faz nada para tentar manter o dólar um pouco mais baixo, ou seja, para evitar a desvalorização do real, e seria muito fácil, é só parar de gastar que nem adoidados, manter as contas públicas em ordem, e por outro lado, pedem para as companhias aéreas que compram querosene de aviação, peças de reposição, até treinamento para a segurança dos pilotos, é tudo em dólar. Então, se o dólar sobe, o custo operacional delas sobe também, vão ter que repassar isso para a população e o preço das passagens vai subir. Ou seja, de um lado temos um governo que é perdulário, é populista e tem descontrole das contas públicas, por outro, as companhias aéreas que sofrem com as consequências disso serão, vamos dizer assim, alimentadas por aparelhos via BNDES, ou seja, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro e com o nosso dinheiro, na boa e velha tradição petista de que se alguma coisa se mexe, você taxa, se ela parar de se mexer, você subsidia. No caso, já estamos na segunda opção.